primeiro pensamento da pessoa tem que ser esse: manter a boca sempre sadia, o que é indispensável para a vida. Elcio Bonaparte, odontólogo. Olá, sorria, porque está começando agora mais um assunto do dia. E para que esse seu sorriso seja perfeito, você tem que cuidar bem do seu cartão de visitas, ou seja, dos seus dentes. Afinal, a famosa frase, a primeira impressão é a que fica, comprova-se nas relações interpessoais de nossa sociedade. Além de possuir este fator estético, os cuidados com a saúde bucal impedem que soframos as consequências do acúmulo de impurezas e detritos impregnados em regiões tão delicadas do nosso corpo, como as gengivas, resultado de uma má profilaxia dentária. Mas afinal, o que é profilaxia dentária e qual a melhor forma de ser realizada? Saúde bucal. Esse é o nosso assunto do dia de hoje. E para começarmos, vamos compreender um pouco mais esse tema, não é? Com a matéria com Ramos Júnior. O Brasil é um país conhecido pela simpatia de seu povo, pela alegria e pelo carisma de sua gente. São quase 190 milhões de pessoas com um sorriso estampado no rosto. Mas para o dentista Luiz Fernando... O Brasil é um país desdentado, como se diz. Grande população ainda não tem acesso a esse tratamento. O doutor Luiz Fernando disse isso porque, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apenas 17,5 milhões de brasileiros vão ao dentista. Isso representa uma parcela de menos de 10% da população. Quantas vezes por ano você vai ao dentista? Eu costumo uma vez por ano só. Não mais do que isso. Para falar a verdade, nenhuma. Faz tempo que eu não vou ao dentista. Preciso até fazer um tratamento, mas sou descuidado sobre isso. 5 vezes. É esse número reduzido de visitas ao dentista que acarretam tristes estatísticas, como esta que o Ministério da Saúde nos traz. Mais de 3 milhões de pessoas, quando atingem a maioridade, necessitam utilizar prótese total. E outras 4 milhões precisam usar prótese parcial. E isso acontece devido à falta de tratamento simples, como as cáries. Você sabe o que é cárie? Sim, sei. Cáries são bactérias formadas por falta de escovação dental e sujeira bucal. Sei. São problemas provenientes do dente, né? Não é isso? Uma alimentação, uma mal higienização, fio dental, né? Uma escovação correta. Pelo que eu sei, cárie é um germe que estraga os dentes, não é isso? Mas a cárie não é o único problema bucal que existe. Para manter uma boca saudável, é preciso ir ao dentista, assim como fez o senhor Jonatas. Bom, diga lá, Jonatas, qual é seu problema? Eu vim fazer uma avaliação, né, de rotina, anualmente eu faço, para a minha higiene bucal. Mas você tem algum problema assim específico, não? Não. Vamos dar uma olhada. De rotina. Ok. E começa a consulta. O doutor analisa, olha, confere e minutos depois sai o resultado. O senhor Jonatas está com tártaro. Essa área que está por trás da língua, aqui abaixo do assoalho, existe uma glândula salivar, onde ela elimina a saliva. E aí facilita a formação desses tártaros, geralmente na parte posterior, aqui na parte de trás dos dentes da frente. O recado foi dado. Quem quiser ter uma boca saudável, tem que ir ao dentista. Muito bem, queremos agradecer ao Ramos Júnior por essa matéria. Dados do Ministério da Saúde no Brasil aqui revelam que 95% dos brasileiros sofrem de cáries e doenças das gengivas. Será que esse número é normal ou é preocupante para o nosso país? Vamos tentar descobrir agora, conversando com os nossos convidados aqui no programa Assunto do Dia de hoje. Em nossos estúdios, contamos com a presença do Dr. Fábio Souza, ele que é especialista em dentística, professor do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Banco de Dentes da UFPE. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Como também contamos com a presença da doutora Neuma Volúzia, não é? Neuma Volúzia. Ela é cirurgiã dentista e pós-graduada em prótese fixa e ortodontia. Seja bem-vinda, doutora.
E eu quero contar com a sua participação aqui no programa Assunto do Dia. Hoje é um programa muito educativo, né? Vamos falar sobre os cuidados e também o higiene bucal, não é? Então a gente precisa realmente trabalhar bem o nosso primeiro ponto de destaque, que é os dentes, o sorriso, não é? Então a gente precisa trabalhar bem isso. Hoje você vai poder tirar suas dúvidas sobre esse assunto aqui no programa Assunto do Dia. Você pode interagir conosco através dos nossos telefones, que sempre vão passar aí no rodapé do seu vídeo durante esses 3 blocos do programa, não é? 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Você também pode interagir conosco através do nosso e-mail produçãotv@rbc1.com.br ou também interagir através do nosso Twitter, twitter.com/assunto do dia RBC. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje está bem informativo, inclusive trouxeram uma série de questões aqui que podem ser trabalhadas, exemplificando, inclusive. Você vai poder aprender aí como fazer uma boa escovação, trabalhar essa questão da profilaxia dentária, não é? Em primeiro lugar, eu queria saber da doutora Neuma, o que seria profilaxia dentária? É a higienização da boca, né? Que deve ser feita com regularidade. Todas as vezes que for ingerido algum alimento, deve-se, em seguida, usar o fio dental e, após isso, a escovação. Que a escova, ela não precisa conter muita creme dental, uma pequena quantidade. O principal é a técnica de escovação. A técnica de escovação é o principal. É o principal, porque o fio dental, a escova não substitui o fio dental. O fio dental deve ser utilizado antes da escova. Muita gente, doutora, não sabe como utilizar o fio dental, mas eu acho que durante o programa hoje a gente vai poder mostrar uma palhinha. Como é que funciona isso, né? Tá bom? Doutor Fábio, seja bem-vindo também ao programa Assunto do Dia. Doutor Fábio, muita gente se pergunta o que é gengivite, o que vem a ser gengivite, o que pode ocasionar esse problema no dente, na gengiva, aliás. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. A gengivite é uma inflamação da gengiva. Ocasionada por bactérias. As bactérias começam a grudar, vamos dizer assim, em cima dos dentes, e aí começam a liberar substâncias que vão provocar essa inflamação. Por isso a importância da escovação, de remover essas bactérias para que elas não possam causar essa inflamação. Essa inflamação pode causar sangramento, vermelhidão na gengiva, e isso causar também, consequentemente, se essas bactérias permanecerem sobre os dentes, vão causar não só a inflamação na gengiva, como também a cárie. Então, agora uma coisa interessante que eu acho que muita gente está se perguntando, como é a forma ideal de se fazer escovação dentária? A gente pode, de repente, pegar o exemplo aqui não é? Para a gente tentar mostrar ao telespectador como é que é feito a melhor forma, né, de escovação dentária. A melhor maneira é inclinar a escova em 45 graus, de 2 em 2 dentes, pelo sulco gengival, que é redondinho, né? Não pode ser assim. Tem que ir escovando, acompanhando a anatomia do dente, que é redondinho aqui, tá vendo? Em 45 graus, limpando, de 2 em 2, porque se for limpar tudo ao mesmo tempo, não vai conseguir. E a parte interna é a cabeça da escova, né? Também em 45 graus, higienizando todos os dentes. A parte distal, que nós chamamos em odontologia, que é essa parte de trás, também com a cabeça da escova. A parte inferior, com a cabeça da escova também. Né? E o fio dental deve ser utilizado, enrola nos dedos e passa de um lado e do outro. De um lado enrola-se nos dedos e coloca-se de um lado do dente, desliza para o outro lado. Entendo. Isso diariamente, quantas vezes por dia? Isso sempre que for ingerido algum alimento. Mas o ideal hoje, a escovação, doutor Fábio, seria de quanto tempo, assim, quantas vezes, aliás, durante o dia que a pessoa deveria fazer essa higienização? Idealmente, sempre que a pessoa for se alimentar, ela deveria escovar. Porque o alimento que fica retido na cavidade oral, quando a pessoa não escova, é o alimento para a bactéria também. Então ela vai se desenvolver e, consequentemente, também vai provocar a cárie. Mas como a média de alimentação do brasileiro é de 3 vezes, o café da manhã, o almoço e o jantar, então seriam 3 vezes de escovação. E isso aí já seria suficiente para que essas bactérias elas não se desenvolvessem e com isso não provocar a cárie, nem a gengivite.
Agora, uma outra coisa, seria a escolha como é que eu posso dizer, da escova correta para que possa escovar bem os dentes. Porque tem pessoas que têm a gengiva um pouco, digamos, sensível, né? E os dentes um pouco menores. Como deve ser feita a escolha da escova, doutor? A escova, ela primeiramente, deixa eu só pegar aqui um exemplo de uma escova. A escova, ela tem que ter, o primeiro critério, ela tem que ter cerdas macias, para que não provoque um trauma, ou seja, para não causar dano à gengiva e aos dentes propriamente. Então tem que ter cerdas macias. Então quando vai comprar na farmácia ou no supermercado, tem sempre dizendo lá, macia, média, e sempre dá preferência às cerdas macias que tenham uma cabeça pequena. Então ele tem que ter a cabeça pequenininha da escova para que possa atingir todos os locais dos dentes, já que a gente tem essa região lá de trás que muitas vezes você não consegue escovar. Se você tem uma escova com a cabeça muito grande, você não consegue atingir todos os locais na escovação. São os critérios básicos. Lembrar também que essa escova ela também tem que ser trocada com uma regularidade. Aí se pergunta, quanto tempo eu devo trocar? É muito variável de pessoa para pessoa. Mas sempre que as cerdas elas começarem a já não ter mais a forma ideal, já é o tempo para a pessoa trocar a escova. Isso acontece entre um mês e 2 meses de uso da escova. Doutora, a gente tem um dado alarmante, né? Quase 95% dos brasileiros têm algum problema bucal, não é? De repente até perdeu algum dente, ou tem alguma lesão, ou alguma outra doença, não é? E o que a senhora poderia passar de informação, não é? Para que as pessoas pudessem ter mais cuidados com o seu higiene bucal, inclusive até procurar um médico. Quais são os cuidados que a senhora poderia passar para o nosso telespectador? O brasileiro não tem o hábito de frequentar o dentista para fazer prevenção, que seria o ideal de 6 em 6 meses, fazer uma avaliação de toda a saúde bucal, indo ao dentista, verificando gengiva, lábios, fazendo todo um exame preventivo, né? Isso evitaria da perda dentária, de uso de próteses. Por isso o Brasil é o campeão em uso de próteses. Por quê? Porque não existe uma cultura para a saúde bucal. As pessoas negligenciam a saúde, dão preferência a gastar com outras coisas, com lazer, mas não tem aquela cultura da saúde bucal. A gente sabe que a primeira impressão que fica justamente foi aquela frase inicial que falei aqui, não é? E é verdade, um bom sorriso já abre bons caminhos, exatamente. Não é? E a saúde começa pela boca, né? Exatamente. A digestão, né? A digestão. Agora, existem algumas pessoas que têm o comum mau hálito, não é? Certo. Como pode essas pessoas tratarem esse hálito, não é? Tem alguma forma de se trabalhar isso, não? O principal da halitose são os dentes. A gengiva inflamada, ela dá mau hálito. Né? O sangue tem a hemoglobina, que realmente tem aquele hálito de ferrugem, aquele mau cheiro. Então, as pessoas têm que frequentar constantemente o dentista. Né? Deve ser um hábito, como ele vai ao médico, como ele faz prevenção. Então, ele também tem que ir ao dentista para evitar esse tipo de problema, que é muito desagradável. Tem alguma forma, hoje, algum produto que a pessoa pode utilizar e diminuir esse problema do mau hálito? Não? Tratando dos dentes, com certeza ele não terá mau hálito, que é a fonte principal, porque as pessoas falam, não, tem estômago, intestino, mas os dentes são a parte da boca que dá mais mau hálito, são os dentes, e também a falta de escovação da língua. Acumulam-se bactérias na língua. Devem ser escovados não só os dentes, mas a língua. A língua também. Pode ser utilizado a escova, né? A cabeça da escova. As escovas hoje, elas possuem um limpador de língua, que deve ser, a língua pega com a gaze, né? Isso. O hábito, no início a pessoa sente náuseas, depois fica habituada e não sente mais náuseas. Ou a cabeça da escova ou uma escova só para a língua, né? Que eu acho até melhor com a escova, né? Mas pode ser também. As escovas hoje, a maioria das escovas tem um limpador de língua. Tem um limpador de língua, não é? E seria o ideal, não é? No caso hoje, comprar uma escova com um limpador de língua, que vem por trás da escova. E também a escova interdental, né? Sim. Que ela limpa entre um dente e outro. Ela entra, existem de vários milímetros, de 1 milímetro, de meio, de 2. Ela entra entre um dente e outro, higienizando.
pessoas que têm prótese fixa ou que têm aparelho ortodôntico devem utilizar essa escova, porque não só a outra escova não vai limpar totalmente. Quer dizer que essa daí só quando a pessoa tiver alguma prótese e tiver também usando... O ideal aparelho, né? Aparelho dentário. Uma pessoa que queira higienizar mais profundamente pode fazer também? Fazer o uso. Ok. Então, com essas dicas aqui, vamos a um breve intervalo. E eu quero contar com a sua audiência, sua participação aqui também no programa Assunto do Dia. Você pode mandar sua pergunta ou participar ao vivo, se assim que você quiser, não é? 0 Operadora 81-3424-1977 ou o 3424-1547. Daqui a pouco voltamos para o nosso segundo bloco. Muito bem, estamos de volta com o Assunto do Dia. Lembrando que você pode nos assistir através do nosso site, né? Assistir o nosso programa através do site, o www.rbc1.com.br. E pelo satélite para toda a América Latina, você que tem antena parabólica, você pode sintonizar também. Segundo o Ministério da Saúde, 50% das pessoas de 40 anos não possuem metade dos dentes, é verdade. O porquê disso acontece é o foco do nosso programa de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Antes de prosseguirmos conversando com os nossos convidados aqui, vamos acompanhar um comentário, né, com a dentista e professora Regina Lopes. Bom dia, Felipe. Bom dia, convidados. Bom dia, telespectadores. Trazemos hoje para discussão a saúde bucal. Saúde bucal é o estado mais próximo de condições satisfatórias da biologia bucal e dos seus componentes e anexos, bem como os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais e comportamentais, e as influências que ocorrem para a ocorrência desses problemas, oferecendo riscos à população. Assim, a saúde bucal, parte integrante e inseparável da saúde geral do indivíduo, está diretamente relacionada às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde e a informação sobre para a saúde. A luta pela saúde bucal está intimamente ligada à luta pela melhoria dos fatores condicionantes sociais, políticos e econômicos, o que caracteriza a responsabilidade e o dever do Estado em sua manutenção. No campo da saúde bucal, temos a considerar os aspectos da biologia humana, a técnica, a ciência, o ambiente, o local onde esse indivíduo vive e a influência dele neste indivíduo, o estilo de vida, os hábitos, as manias, os hábitos deletéricos e os serviços de saúde. Considerando os serviços de saúde, o que primeiro nos ocorre é a questão do acesso, visualizando esse acesso como a possibilidade de utilizar serviços de saúde bucal quando necessário, além da responsabilidade e desses serviços, sua distribuição geográfica, a disponibilidade e a qualidade dos recursos humanos e tecnológicos, os mecanismos de financiamento, o modelo assistencial, o atendimento e a informação sobre e para este serviço. Cabe destaque ao gerenciamento e ao controle desses serviços através da participação popular, o que é garantido por lei. O Sistema Único de Saúde, SUS, orienta-se pelo princípio do acesso universal e igualitário. As dificuldades para o alcance ao atendimento no SUS e suas consequências esbarram nas filas como condição para obter atendimento da saúde, sendo esta uma imagem destacada na percepção do senso comum no dia a dia da população, quando se aborda a universalidade de acesso no âmbito do SUS. Colocou-se, portanto, como barreira a ser vencida para que o atendimento se concretize de fato. Analise algumas das dificuldades que nós destacamos dentro desse serviço. A má qualidade geral dos serviços, a falta de resolutividade para as ações e atividades, a falta de profissionais e de materiais para a efetivação do atendimento, as dificuldades de encaminhamento a outros níveis de atenção, as especialidades, o que nós chamamos de referência e contra-referência. A inclusão da equipe de saúde bucal,
no Programa de Saúde de Família tem constituído um avanço na prática odontológica no país, por tratar-se de uma estratégia eficaz para a reorganização da atenção básica no nível dos municípios, mais próximo do cidadão. Seus pressupostos trazem uma nova abordagem no campo de saúde coletiva e, portanto, por caracterizar-se como um novo modelo, sua implementação ainda é um grande desafio, tanto para os gestores como para os trabalhadores da saúde. A atenção aos problemas de saúde bucal na atenção básica deve permear todos os grupos nos diversos estágios do ciclo da vida, infância, adolescência, o adulto, o idoso, e objeto de intervenção de todos os profissionais de saúde, racionalização do atendimento, do tempo do profissional e do usuário. Para isso, a equipe de saúde tem que trabalhar de forma integrada, planejando o atendimento dentro desta lógica. Enfim, saúde bucal depende das condições biológicas, devendo o usuário paciente ter informações e participar da preservação do seu estado de saúde bucal, das condições sociais, das políticas públicas, no caso da política de saúde bucal, implementadas e gerenciadas de forma a garantir o acesso em seu real sentido ao cidadão e ao atendimento programado segundo as suas necessidades e da população de maneira geral. Muito bem, queremos agradecer a doutora e professora Regina pelo comentário aí, não é? Muito importante. Segundo dados do British Medical Journal, pessoas que não escovam os dentes no mínimo 2 vezes por dia, 75% de chance, tem 75% de chance de desenvolverem problemas cardiovasculares, não é? E isso é um problema muito grave, não é? Vamos conversar mais sobre isso, não é, com os nossos convidados, o Dr. Fábio Souza, ele que é especialista em dentística, professor do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Banco de Dentes da UFPR, como também a doutora Neuma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista e pós-graduada em prótese fixa e ortodontia. Nós observamos aí no intervalo, não é? A gente estava conversando acerca também desse problema cardiovascular que pode ocasionar, segundo essa pesquisa, não é, que foi feita, que 75% das pessoas que não escovam no mínimo 2 vezes por dia os dentes podem trazer problemas, não é, para o coração, não é? E isso é muito sério, não é, doutora? Sim, quando a cárie atinge a polpa, que a gente indica para fazer um tratamento de canais, a bactéria pode se alojar na válvula cardíaca, dando um problema de endocardite bacteriana, né? Que é um problema que é cardiovascular. É um problema muito sério mesmo. Muito sério. Temos algumas participações aqui do telespectador, né, que ligou para a gente e a produção anotou as perguntas, não é? A Sueli de Tegipió, ela faz a seguinte pergunta: tenho 49 anos e preciso extrair 3 dentes superiores, os 3 últimos da arcada superior. É necessário fazer uma radiografia antes da extração? Se existe algum lugar onde haja tratamento gratuito? Ela pergunta. Eu vou encaminhar essa pergunta para o Dr. Fábio. Bom, em relação ao atendimento gratuito, os municípios eles disponibilizam, né, as redes municipais de saúde através do Brasil Sorridente, tem as unidades básicas de saúde e qualquer cidadão pode procurar essas unidades para ter o atendimento gratuito. Mas as universidades também possuem a possibilidade de ter atendimento nas diversas especialidades. Então podem procurar ou a Universidade Federal de Pernambuco ou até mesmo a Universidade de Pernambuco para ter esse tipo de atendimento. Em relação à necessidade de fazer a radiografia, para a gente entender um pouco, essa parte que a gente vê do dente é a coroa do dente. E essa coroa ela está dentro da gengiva, que está dentro do osso, inserida através da raiz do dente. Então, para você tirar um dente, para você extrair um dente antes, você precisa sim tirar uma radiografia para você ver qual é a relação entre essa raiz e o osso. Porque em algumas situações são necessárias técnicas diferentes para fazer a extração. Para isso você tem que tirar a radiografia, que pode ser feita no próprio consultório do dentista. No próprio consultório mesmo pode ser feito, não é? Temos outra pergunta aqui da Josélia, de Afogados. Por que quando envelhecemos os dentes começam a amolecer e caírem? Essa pergunta eu vou encaminhar também ao senhor, doutor Fábio. Certo. Vejamos só, com o passar do tempo, né, à medida que nós envelhecemos, não necessariamente os dentes eles amolecem e caem. Isso é uma condição muito pessoal.
Só que o que é que pode acontecer com o passar do tempo? Diminui a inserção do dente no osso. Então a gengiva ela vai começando a baixar. Como ela começa a baixar, o dente fica mais susceptível. Então há maior possibilidade de ter gengivite, de ter uma doença ao redor do dente. Quando essa doença na gengiva começa a correr e ela começa a ficar mais grave, os dentes começam a amolecer. Isso pode acontecer tanto em uma idade avançada quanto em uma idade mais jovem. Mesmo a pessoa tendo cuidados ali, escovando direitinho os dentes? Não, aí se escovar e não desenvolver a gengivite, nem a periodontite, que também é uma inflamação desse tecido que está na periferia do dente, ao redor do dente, a possibilidade é muito pouca de haver esse amolecimento dos dentes. Uhum. Normalmente, doutor, usando aqui um exemplo aqui dos dentes, não é? Onde realmente ocorre a gengivite, assim, normalmente? Então, aqui, se a gente for observar, a gente vê aqui a parte branca, que são os nossos dentes, e a parte vermelha, rosa, é a gengiva. Então, as bactérias, elas se acumulam no dente e geralmente bem próximo da gengiva. E elas começam a lançar produtos tóxicos, irritantes para a gengiva. Começam a inflamar a gengiva, certo? O que acontece? A gengiva, o organismo, para se defender, a gengiva começa a se afastar. Então, começa a subir numa defesa do organismo. Só que isso vai diminuindo a inserção do dente. E por isso que ele começa a ficar mole. Porque perde a gengiva e o osso vai reduzindo, por causa dessa inflamação dessas bactérias. Daí a importância de fazer uma escovação adequada, utilizar o fio dental. Uhum. Já pegando o gancho, vou perguntar à doutora Neuma se existem alguns alimentos que podem ocasionar, por exemplo, o amarelamento dos dentes, ou ocasionar também a gengivite. De repente a pessoa que não escova 3 vezes por dia, mas espera às vezes para escovar à noite de uma vez só, que pensando, né, que, não sei, pensando que poderia, ao escovar uma única vez à noite, bem escovadinho, poderia tirar todos os resíduos, né, que estão ali impregnados. Quais são os alimentos que podem ocasionar o amarelamento do dente e gengivite também? Alimentos corantes, né? Eles mancham os dentes, como café, Coca-Cola, molho shoyu. Esses alimentos, quando a gente faz um clareamento a laser nos dentes, a gente recomenda que não faça uso desses alimentos, que eles mancham os dentes. Né? Usar as pastas clareadoras, os enxaguantes clareadores, e o ideal, se houver uma boa escovação, não vai ter nenhum tipo de problema. O principal é a higiene bucal. A higiene bucal, não é? Só doutor Fábio, buscando essa parte do clareamento, é importante que o paciente, a pessoa que queira clarear os dentes, no caso, que se percebe que está com algum manchamento, ele procure o dentista. Porque existem muitos produtos no mercado que dizem que clareiam, quando na verdade não promovem o clareamento. Creme dentais, que são clareadores, que dizem que clareiam, mas na verdade não tem clareamento, não promovem o clareamento. E sim aumentam o desgaste do dente. Quer dizer que hoje não existe um produto que realmente venha clarear os dentes? Existe, mas o de uso profissional. O de uso profissional. E existem no mercado, mas é importante que o dentista ele recomende isso. Até fora do país, existem alguns produtos para clareamento que são vendidos no supermercado. Mas a pessoa que vai utilizar não sabe qual é o produto, não sabe qual é a concentração, e isso pode provocar danos. Então é necessário a orientação do dentista para fazer o clareamento. Existem muitas condições que podem estar associadas. No caso desses danos, um clareamento com uma porcentagem muito forte, ele fratura o elemento dentário, quebra o dente. Então, uma coisa que poderia ajudar o dente pode trazer prejuízos porque maiores. A pessoa é leigo, né? Não sabe. Só o dentista que pode saber a porcentagem que aquele dente vai suportar. Tá aí a importância, você que está nos assistindo aí em casa, no seu trabalho, enfim, de repente você esteja trabalhando hoje, né, feriado, mas você que está nos assistindo, você está vendo a importância de se você procurar um especialista no assunto, um dentista, não é? Para que você possa trabalhar bem e tratar bem os seus dentes. Daqui a pouco voltamos, vamos a um breve intervalo, não saia daí, tem muita coisa pela frente, tá bom? Para a gente poder aprender aqui juntos. Daqui a pouco voltamos. Muito bem, já estamos de volta aqui com o assunto do dia no ar pelo Canal 14 em Recife, região metropolitana e Santa Cruz do Caparibe, e em Caruaru pelo Canal 6, bem como em todo o Brasil via satélite. Você também pode nos assistir através do nosso site, o www.rbc1.com.br, não é?
Vamos continuar aqui o nosso debate, nós que estamos contando com a presença de dois convidados, o Dr. Fábio Souza, ele que é especialista em dentística, professor do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e também coordenador do Banco de Dentes da UFPE. Como também a doutora Nelma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista e pós-graduada em prótese fixa e ortodontia. Já temos, inclusive, uma série de perguntas aqui do nosso telespectador que ligou para a gente, não é? E a produção anotou as perguntas. A Elza, de Rio Doce, ela pergunta, o fio dental que passa em um dente pode passar em outro dente? As escovas eletrônicas são boas? A doutora Elza, aliás, a doutora Nelma vai poder responder a essa pergunta da Elza, de Rio Doce. As escovas, como é? Ela perguntou a escova... A escova, ela falou, deixa eu me ver aqui. Escova eletrônica. Isso, a escova eletrônica, não é? E sobre o fio dental, se pode utilizar no mesmo, aliás, o mesmo fio dental em vários dentes, não é? Não, o ideal é trocar o fio dental, não é? Porque ele vai contaminar o outro dente, né? Se não trocar, a sujeira de um vai contaminar o outro, né? O ideal é cada dente uma parte do fio dental, né? E a escova, são muito boas, as escovas eletrônicas para quem tem problema de coordenação motora, como pacientes com síndrome de Down, pacientes especiais são crianças que têm dificuldade na escovação, idosos. Mas quem tem uma boa coordenação motora, o ideal é fazer a escovação mesmo, com as escovas normais. Existe algum tipo de ritmo ou até mesmo força que você tem que empenhar na escovação do dente? Não. Não. Porque às vezes as pessoas escovam muito, não é a força que limpa. No caso, com o maior cuidado ali possível, para também não... não danificar as estruturas dentais. Temos outras perguntas aqui, vamos encaminhar daqui a pouquinho. Vamos agora às principais notícias sobre esse assunto, né? Saúde bucal, no É Notícia. Estadão. Aparelhos bucais para corrigir a posição dos dentes e a mordida, os chamados aparelhos ortodônticos e implante dentário, passarão a ser ofertados pelo Programa Governamental Brasil Sorridente. Os novos serviços devem ser incluídos pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, segundo o Ministério da Saúde. Com os dois novos tratamentos, o governo federal estima atender mais de 1,15 milhão de brasileiros neste ano. Em 2010, foram 25 milhões de atendimentos nos centros de odontologia do programa em todo o país. Terra. Cuidar dos dentes de leite não é brincadeira. Evita cáries, problemas na gengiva e desconforto ao mastigar. E muito mais. Boca de criança mal cuidada pode virar porta de entrada para algumas doenças infecciosas que, se atingirem os dentes permanentes, que já estão em formação, podem comprometer a dentição adulta. As pessoas têm o hábito de pensar que, porque o dente de leite vai cair um dia e ser substituído pelo permanente, a criança não precisa de uma higiene bucal cuidadosa. Isso é um engano. A primeira dentição é tão importante para a saúde da boca e do corpo quanto a segunda, afirmou o consultor científico da Associação Brasileira de Odontologia, o dentista Rodrigo Moraes. Tribuna do Norte. Desde o segundo semestre do ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde Pública promove uma pesquisa junto à população para conhecer os dados da saúde bucal do Rio Grande do Norte. O levantamento é uma iniciativa do CESAP, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte e Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, através do Programa de Pesquisa para o SUS. Ao todo, serão 36 municípios pesquisados no estado do Rio Grande do Norte. Muito bem, conferimos aí, não é? Você conferiu também o É Notícia sobre saúde bucal. E vamos reatar aqui o nosso debate, não é? Nós que contamos aqui com a presença do Dr. Fábio Souza, ele que é especialista em dentística e também é professor do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Banco de Dentes da UFPE. E a doutora Nelma Volúzia, que é cirurgiã dentista e pós-graduada em prótese fixa e ortodontia. Temos uma série de perguntas aqui que o nosso telespectador, né, trouxe para a gente, não é? A Gleice de Recife, como faz a correta escovação quando se usa aparelhos? Aí eu vou passar para a doutora. Veja só, o aparelho, além da escovação dos dentes, existe uma escova ortodôntica, né? Que ela escova os dentes. No caso, vamos mostrar aqui um aparelho.
Além da escovação do aparelho, deve usar a interdental, que é essa escova aqui, entre um dente e outro, certo? Existe a ortodôntica, a interdental, que é para limpar entre o dente e outro, que ela entra aqui, nesse espaço interdental, como também o passa-fio, que é um cabinho plástico, que ele é colocado um fio dental para ele entrar entre um dente e outro e entre o aparelho para fazer uma boa higienização. Como também enxaguantes bucais. Mostrar um pouquinho mais assim, isso, para que a gente possa, o telespectador possa observar, não é? Isso. Os dentes para frente, para ver, isso mesmo. Aí você vê que tem ali o aparelho, né? Aparelho ortodôntico. E é colado com o quê, doutora? É colado com a resina para cimentação de brackets. Aí como é feita a higienização mesmo entre os dentes? Ele entra entre um dente e outro. Sim. No espaço interdental, né, limpando, higienizando, que a escova não entra aqui. Não consegue chegar aí, né? O passa-fio também, ele entra aqui. Ele entra, que é como se fosse uma agulha de sutura, que ele entra no cabo de plástico, aí ele passa por aqui e o fio dental entra entre o aparelho. Se não houver uma higienização, vai haver um grande número de cáries. Então, não adianta você colocar um aparelho para a pessoa não higienizar. É melhor não pôr, porque vão surgir cáries, né? E o objetivo do aparelho é a correção dos dentes. Agora, uma outra pergunta que a partir desta surgiu, inclusive do E-Notícia, né? Que foi uma das notícias aí sobre a questão dos dentes de leite. Muita gente, muitos pais, não é? Negligenciam e dizem, olha, não vou escovar os dentes da criança porque vão cair, né? São dentes de leite, vão cair. Então, para que cuidar do dente? Isso aí não é interessante, né, doutora? Não, porque, veja só, os dentes, eles são gerados na 3ª semana de gestação. A mãe, quando a criança, desde a erupção dos dentes de leite, deve higienizá-los. Existem umas borrachinhas que são dedais colocados nos dedos para limpar, para a criança ir habituando, depois escova realmente. Por quê? Porque se não forem escovados, o dente de leite ele guarda o lugar do dente permanente. Aí a raiz vai esfoliando e o dente permanente vai nascer no local que era o dente de leite, né? Que é o chamado também de decíduo. E o dente permanente, se ele for extraído do dente de leite antes do previsto, né, para aquele dente ficar ali na arcada dentária, o dente permanente ele vai nascer torto em locais diferentes. Então, isso vai gerar problemas em toda a arcada oclusais, que a gente chama, e vai gerar o uso do aparelho, que na criança a gente põe um móvel. São aparelhos móveis que são removíveis e quando ela já tem 12 anos, que tem toda a dentição permanente, que às vezes tem antes, porque é precoce, porque perde dentes. Precocemente também, né? Mas com 12 anos, a criança já tem todos os dentes permanentes. Ótimo, interessantíssimo esse dado, né? Para que a gente possa estar realmente ciente quais os problemas que podem ocasionar. Omar, de Ponte dos Carvalhos, ele pergunta o que os dentistas têm feito para prevenir a hepatite B e C e o HIV dentro dos consultórios? Como é feita a limpeza de um paciente para o outro? Essa pergunta eu vou encaminhar aqui ao doutor, né, doutor Fábio. Certo. O problema da contaminação com hepatite, a B, a C e também o HIV pode ocorrer dentro do consultório como qualquer serviço de saúde que lida com saliva, que há a possibilidade de sangue. Para o consultório, como é que há essa prevenção? Então, se o dentista ele vai estar trabalhando na boca do paciente que tem saliva, que tem sangue, que pode ser proveniente da gengiva, existe possibilidade de contaminação. Do paciente para o dentista, do dentista para o paciente e entre um paciente e outro. Então, o paciente chega lá na sua cadeira, é atendido, e o outro paciente que vier, ele pode se contaminar pelo paciente que foi atendido. Como prevenir isso? Existem medidas relacionadas à biossegurança, segurança da vida, que são feitas pelo cirurgião dentista através da utilização de alguma proteção. Luva, máscara, gorro, óculos de proteção, jaleco e também nos próprios equipamentos algumas proteções plásticas para evitar que a contaminação ela possa ocorrer entre um paciente e outro. E também todos os instrumentais utilizados eles devem ser esterilizados para utilização no paciente. Então isso evita completamente que haja contaminação entre HIV, hepatite e hepatites dentro do consultório. Então é importante que haja um controle de esterilização e medidas de
barreiras para prevenir essa contaminação no consultório odontológico. Na consulta também, né, a gente pergunta ao paciente se ele já foi portador de alguma hepatite, que o vírus circula no sangue durante 2 anos, mesmo ele já estando curado. Então, o que é que a gente faz com esse paciente? Esteriliza por um tempo maior o instrumental que você usou naquele paciente, para não ocorrer o risco de contaminar outro paciente, que a gente chama de infecção cruzada, uma contaminação de um paciente para outro. Temos mais uma outra pergunta aqui do Mário de Paulista. Ele diz: fiz 2 canais sem sucesso, pois estou com 2 pedaços de dentes quebrados, não é, na boca. Ele diz que pergunta se deve continuar com o canal ou o implante é a melhor solução. Essa pergunta eu vou encaminhar à doutora. Ele tem que fazer uma consulta ao cirurgião dentista e deve radiografar e verificar se há possibilidade de retratar os canais. Se não houver, ele realmente faz exodontia e pode recorrer a um implante, mas ele deve tentar salvar. Salvar o dente, não é? Os dentes. O Almir de São Lourenço da Mata, ele diz o seguinte: morro de medo de dentista e quando vejo o profissional usando a boca, meu medo aumenta. Preciso extrair um dente, mas tenho um pavor disso. Existe algum jeito para tratar isso? Esse medo, né, do Almir? Vou passar essa pergunta para o Dr. Fábio. Já tratou, de repente, com um paciente e tinha muito medo assim, de dentista? É muito comum aparecer no consultório odontológico pessoas que têm medo de dentista. Principalmente porque na mídia, propaganda, programas de TV colocam o cirurgião dentista, o dentista como o vilão, como o carrasco da história. Mas na verdade não, o dentista está ali para tratar da saúde da pessoa e promover o melhor para aquela pessoa. Quando essa pessoa ela tem um certo medo e recorre ao dentista, que vai ao dentista, existem algumas técnicas de atendimento, de tranquilização desse paciente. Então, óbvio que se o paciente tem medo, na primeira consulta você não vai mostrar uma agulha para ele, você não vai mostrar um instrumento pontiagudo. Então, algumas técnicas para que esse paciente ele se sinta confortável dentro do consultório. Só que existem algumas pessoas que, mesmo com essa tranquilização verbal do cirurgião dentista com o paciente, não conseguem se tranquilizar. Nesse caso, existem algumas técnicas inalatórias, como óxido nitroso, que é um gazinho que ele vai se submeter dentro do consultório e ele vai ficar quase que dormindo. Então isso tranquiliza mais esse paciente para que ele seja atendido. E também existem algumas medicações que o dentista pode passar previamente à consulta para que ele se fique mais tranquilizado e que possa ocorrer a consulta de uma forma tranquila. Também ele pode utilizar um psicólogo, né, doutor Fábio? O psicólogo realmente, né, seria muito importante, porque tem pessoas que têm trauma de infância. Exato, né? Exato. E vai percorrendo por toda a vida isso, não é? E não se cura. Um bom psicólogo resolve. Temos uma outra pergunta aqui, surgiu meio que nos bastidores aqui, foi sobre a questão do bruxismo, né? Algumas pessoas têm bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Você que está em casa aí, de repente está se perguntando o que é bruxismo, né? O que é que o Felipe está falando ali que eu não estou entendendo? Bruxismo, né, doutora? O que seria bruxismo? É a pessoa que é estressado, que ao dormir range os dentes, né? Que a pessoa nem sabe que tem. Geralmente o companheiro, a companheira escuta, né? E os dentes vão se desgastando até chegar à gengiva. Então, como resolve isso? Vai ao cirurgião dentista, faz uma moldagem, manda fazer uma placa para ele dormir com aquela plaquinha, né? Existe de resina e de silicone. Essa aqui não seria... Mas é parecida com parecida, essa. Não é? É, parecida. Aqui a gente pode mostrar um pouquinho aqui para o telespectador, tá vendo? Seria mais ou menos isso, não é, doutora? É parecida. Uma placa, não é? Essa é do aparelho invisível, mas ela é muito similar a essa. Já evitaria o desgaste dos dentes. O desgaste dos dentes. Tem que dormir com a placa. Muito bem, muito bem. Temos outra participação aqui do telespectador, não é? A Cristina de Cajueiro Seco, ela diz o seguinte: eu uso peça na parte de baixo e estou com uma íngua faz alguns dias. Pode ser a peça o problema ou a gengiva? Vou encaminhar essa pergunta para o Dr. Fábio. O que pode acontecer, as pessoas que utilizam peça, no caso a prótese dentária, seja ela uma prótese total, que ele substitui todos os dentes, ou removível, que pode ter uma parte metálica também, em algumas situações, essas próteses elas podem machucar a gengiva. E se esse machucado na gengiva ocorrer com uma frequência muito grande, pode provocar um aumento no volume dessa gengiva ou dessa região onde a prótese se apoia. Uma outra condição também, se ela diz que é uma íngua ou alguma coisa que aparece fora
do rosto, isso pode ser alguma baixa da imunidade e que ela pode ter uma infecção que não necessariamente esteja relacionada à prótese. Mas aí é importante ela procurar um dentista para ver a questão da prótese. Muitas vezes, a população, de uma forma geral, em vez de procurar o dentista, procura o protético, que é a pessoa que fabrica a prótese. Mas, na verdade, ela tem que procurar o dentista, que é que vai olhar a cavidade oral, ver realmente qual é a necessidade de realização de troca dessa prótese. Uma outra pergunta aqui, doutor Fábio, seria justamente porque o senhor é coordenador do Banco de Dentes da UFPE. Isso. Como é que funciona esse trabalho? O Banco de Dentes é um local na Universidade Federal de Pernambuco, que é pioneiro no estado, onde há o armazenamento de dentes. Isso ocorre porque, para que a gente vai armazenar dentes na faculdade? Porque os estudantes, quando estão cursando o curso de odontologia, necessitam dos dentes para fazer o treinamento antes de atender o paciente. É muito importante que esses dentes estejam armazenados lá. Nós recebemos os dentes, tratamos, esterilizamos ele e o estudante pode utilizar, não só o estudante, mas também em pesquisas na odontologia. Todos os materiais, antes de serem colocados na cavidade oral, eles têm que ser testados. Então, esse teste, de preferência, deve ocorrer onde o material vai acontecer, no caso, o dente. Aí, o nosso banco de dentes ele está sendo reestruturado agora, está voltando a funcionar com toda a força e a população ela pode até ajudar na doação. Quando for realizar uma extração, seja por cárie, por doença periodontal, ou até mesmo para usar aparelho, muitas pessoas que não têm muito espaço entre os dentes, que vão utilizar aparelho, precisam remover alguns dentes para os dentes voltarem ao lugar depois do aparelho. Esses dentes eles podem ser doados, então pode procurar a Universidade Federal de Pernambuco e doar esse dente. Ou até mesmo estimular esse dentista a guardar esse dente e o dentista mesmo realizar a doação lá no Banco de Dentes da Universidade Federal de Pernambuco. Excelente, excelente, né? Você que está em casa e pôde ouvir, não é o que o doutor Fábio falou, você também pode contribuir para a comunidade científica, não é? Então participe também. Infelizmente chegamos ao final do programa. O programa foi muito educativo, muito informativo inclusive também, foi muito bom mesmo. E eu queria agradecer à doutora Nelma Volúzia, ela que é cirurgiã dentista e pós-graduada em prótese fixa e ortodontia. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Se a senhora quiser também deixar algum telefone de contato, talvez alguém em casa que queira entrar em contato com a senhora, qual seriam os telefones? O telefone do consultório é o 3465-7732. 3465-7732. Pronto, tá aí, não é, o telefone da doutora Neuma, aliás. E agora eu também queria parabenizar a presença também do doutor Fábio Souza, não é? Ele que é especialista em dentística, professor do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e também coordenador do Banco de Dados da UFPE. Banco de Dentes da UFPE. Não deixa de ser um dado, né? Mas enfim. Obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço. Eu gostaria também de deixar o número de lá da coordenação do curso, caso as pessoas queiram ter alguma informação sobre o Banco de Dentes. É o 2126-8344. 2126-8344. Muito bem. E agora você fica, né, com a charge do Nilson Silva, ele que fez essa charge temática aí do programa Assunto do Dia. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Caruaru, de Santa Cruz, de toda a região metropolitana, de todo o Brasil, via satélite. Muito obrigado pela sua audiência e participação aqui no programa Assunto do Dia. Lembrando que temos um novo encontro marcado na próxima semana, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um forte abraço, um bom final de semana e até lá, se Deus quiser.